Lei Complementar número 643, de 21 de dezembro de 2018. Regula a divisão e a organização judiciárias do Estado do Rio Grande do Norte. Livro 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei complementar dispõe sobre a divisão, organização e administração do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e dos serviços que lhes são conexos ou auxiliares. Artigo 2. O exercício das funções judiciais compete exclusivamente aos juízes e tribunais reconhecidos por esta lei complementar nos limites das respectivas jurisdições. Artigo 3. Os magistrados devem, nos casos concretos, negar a aplicação às leis que atenderem manifestamente inconstitucionais, sendo, entretanto, de competência privativa do plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, TJRN, pela maioria absoluta dos seus membros, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público estadual ou municipal em face da Constituição do Estado. Artigo 4. Para garantir o cumprimento e a execução dos seus atos e decisões, os juízes e o Tribunal de Justiça poderão requisitar das demais autoridades o auxílio da força pública ou outros meios necessários àqueles fins, respeitadas as disposições das Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. Essas requisições devem ser prontamente atendidas sob pena de responsabilidade, sem que assista as autoridades a que sejam dirigidas ou a seus executores a faculdade de apreciar os fundamentos ou a justiça da decisão ou do ato a ser executado ou cumprido. Livro 2. Da Divisão Judiciária. Artigo 5. A divisão judiciária compreende a criação, modificação e extinção de comarcas e unidades judiciárias, além da classificação e da agregação daquelas. Artigo 6. Para fins de administração do Poder Judiciário, o Estado do Rio Grande do Norte se divide em mesorregiões geográficas, comarcas e termos, segundo o disposto nos anexos 1, 2, 3 e 4 desta lei complementar, constituindo-se em uma só circunscrição para os atos de competência do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Entende-se por mesorregião a subdivisão geográfica que congrega diversos municípios de uma mesma área com similaridades econômicas e sociais. Artigo 7. As comarcas são circunscrições territoriais que compõem a jurisdição comum de primeiro grau, classificadas em entrância inicial, intermediária e final, conforme os anexos 2, 3 e 4 desta lei complementar, observados, para fins de reclassificação, os critérios previstos no artigo 18 desta lei complementar. Parágrafo único. As comarcas são constituídas por uma ou mais unidades judiciárias presididas por juízes de direito ou juízes de direito substitutos. Artigo 8. A comarca abrange o território de um ou mais termo e, eventualmente, o de comarcas agregadas nas hipóteses dos artigos 18 e 20 desta lei complementar. Parágrafo 1. O município sede da comarca constitui um termo. Parágrafo 2. A criação de um município não implica a criação automática de comarca ou termo. Artigo 9. Criado um novo município, o Tribunal de Justiça, mediante resolução, não é lei complementar, não é lei orgânica, eles podem pegar esse artigo e colocar isso. Então, atenção aqui. De novo, criado um novo município, o Tribunal de Justiça, mediante resolução, definirá a comarca a que passa a integrar como termo judiciário. Parágrafo único. Enquanto não for publicada a resolução de que trata o caput deste artigo, o novo município continuará integrado para os efeitos da organização judiciária à comarca da qual foi desmembrado.
Artigo 10. Para a criação de comarca, é necessário que o município que se tornará termo sede preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. População mínima de 12.000 habitantes, comprovada por documento expedido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Inciso 2. Número igual ou superior a 8.000 eleitores inscritos, comprovado por certidão da Justiça Eleitoral. Inciso 3. Estimativa de distribuição de casos novos igual ou superior a 50% da média de casos novos por magistrado no último triênio. Inciso 4. Condições materiais indispensáveis ao funcionamento dos serviços judiciais, tais como instalações para o foro, cadeia pública e residência para o juiz. E, inciso 5, distância igual ou superior a 50 quilômetros da comarca mais próxima. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, os dados sobre a população e o eleitorado serão os oficialmente apurados e divulgados, respectivamente, pelo IBGE e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Artigo 11. Criada uma comarca, o Tribunal de Justiça designará a data de sua instalação, que será presidida pelo respectivo juiz de direito. Parágrafo 1. Se a nova comarca ainda não estiver provida, presidirá o ato o substituto legal ou, em sua ausência, o titular daquela mais próxima. Parágrafo 2. No ato da instalação da comarca, será lavrada ata comunicando-se imediatamente às autoridades locais, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao governador do Estado, à Assembleia Legislativa, aos secretários de Estado da Segurança Pública e da Justiça e Cidadania, ao Procurador-Geral de Justiça, à Defensoria Pública do Estado e à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. Artigo 12. Para a elevação de entrância inicial para entrância intermediária, é necessário que a comarca preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. População mínima de 25.000 habitantes, comprovada por documento expedido pelo IBGE. Inciso 2. Eleitorado não inferior a 60% da população e ou 25.000 dos eleitores inscritos, comprovado por certidão da Justiça Eleitoral. Gravem bem esses dois artigos, porque eu tô sentindo que eles vão pegar esse artigo e vai trocar na prova. Desse aqui vai falar que é 50% e do outro de cima vai falar que é 60%. Tomem cuidado, porque é diferente. E o de baixo e aqui, ó, tá falando que a comarca ela tem que preencher cumulativamente, não é só um inciso, é cumulativamente, e também tá falando que é comprovada por documento expedido pelo IBGE. E eu sinto que eles podem pegar esse artigo aqui e mudar, falar que é por outro órgão. Então, leiam esses dois artigos aqui e façam a diferença, porque eles podem pegar e simplesmente trocar na hora da prova. Vou ler de novo. Artigo 12 fala assim: para a elevação de entrância inicial para entrância intermediária, ou seja, para elevar, é necessário que a comarca preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. População mínima de 25.000 habitantes comprovada por documento expedido pelo IBGE. Inciso 2. Eleitorado não inferior a 50% da população e ou 25.000 de eleitores inscritos, comprovado por certidão da Justiça Eleitoral. E, inciso 3, distribuição média de casos novos igual ou superior ao dobro da média de casos novos por magistrado no último triênio. Artigo 13. Para a elevação de entrância intermediária para entrância final, é necessário que a comarca preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. População mínima de 75.000 habitantes, comprovada por documento expedido pelo IBGE. Inciso 2. Eleitorado não inferior a 60% da população e ou 75.000 de eleitores inscritos, comprovado por certidão de Justiça Eleitoral. E inciso 3. Distribuição de casos novos ou
novos igual ou superior ao quádruplo da média de casos novos por magistrado no último triênio. Artigo 14. Em cada mesorregião geográfica do Estado, poderá existir apenas uma comarca de entrância final, devendo a população do termo sede possuir mais de 1.000 habitantes. De novo, falei errado aqui. Artigo 14. Em cada mesorregião geográfica do Estado, poderá existir apenas uma comarca de entrância final, devendo a população do termo sede possuir mais de 65.000 habitantes. Parágrafo único. Havendo mais de uma comarca que atenda ao critério estabelecido no caput deste artigo, deverá ser considerada de entrância final aquela que tiver a maior população. Artigo 15. As comarcas de entrância inicial terão apenas uma unidade judiciária denominada vara única. Artigo 16. Para a criação de nova unidade judiciária nas comarcas de entrância intermediária, serão considerados os seguintes critérios. Inciso 1. Estimativa de casos novos no último triênio igual ou superior ao dobro da média de casos novos por magistrado, tendo como base territorial a unidade que se pretende criar. E, inciso 2, população superior a 25.000 habitantes, comprovada por documento expedido pelo IBGE. Artigo 17. A criação de nova unidade judiciária nas comarcas de entrância intermediária e nas comarcas de entrância final só será autorizada quando a estimativa de casos novos no último triênio for igual ou superior ao dobro da média de casos novos por magistrado em algumas das unidades judiciárias de igual competência na mesma base territorial. Parágrafo único. A criação de unidade judiciária especializada dependerá da indicação de critérios específicos, destacando-se a sazonalidade e a complexidade da matéria, devendo-se observar a distribuição dos casos que envolvam a matéria especializada, que não deve ser inferior a 25% da média de casos novos no último triênio por magistrado. Artigo 18. A reclassificação, agregação e desagregação de comarcas, bem como a transformação e a redefinição de competência de unidades judiciárias, poderão ser feitas por resolução do Tribunal de Justiça que, além dos critérios estabelecidos nesta lei complementar, observará, inciso 1, o movimento forense, notadamente, a média de casos novos por magistrado no último triênio. Inciso 2, os benefícios de ordem funcional e operacional com relação aos custos da descentralização territorial da unidade judiciária. Inciso 3, a distância da unidade judiciária mais próxima com mesma competência material. E, inciso 4, os normativos do Conselho Nacional de Justiça atinentes ao tema. Artigo 19. O Tribunal de Justiça deverá monitorar anualmente o movimento forense e, sendo necessário, adotar as providências elencadas nos artigos 16, 17 e 18 desta lei complementar. Parágrafo 1. O Tribunal de Justiça deverá monitorar também a distribuição processual dos termos que compõem as comarcas para os fins do artigo 9 desta lei complementar. Parágrafo 2. Será assegurada a consulta pública do movimento forense na internet, competindo ao Tribunal de Justiça a elaboração de relatório anual com a consolidação das informações estatísticas. Artigo 20. O Tribunal de Justiça reavaliará o movimento forense de comarcas agregadas, considerando a média de casos novos por magistrado no último triênio e deverá, inciso 1, declarar a sua extinção na hipótese de não alcançar os requisitos mínimos previstos no artigo 10 desta lei complementar, 1 ano após a efetivação de sua agregação, ou, inciso 2, reconhecer a sua desagregação na hipótese de alcançar os requisitos mínimos previstos no artigo 10 desta lei complementar por 2 anos consecutivos, contados após a efetivação de sua agregação. Livro 3, da Organização Judiciária. Título 1, dos órgãos do Poder Judiciário.
Artigo 21. Aqui vocês tomem cuidado para vocês não confundirem lá com o 92 da Constituição Federal, tá? Aqui vocês respondem de acordo com essa pergunta aqui. E lá no direito constitucional vocês respondem lá de acordo com o artigo 92 se perguntarem na prova de vocês, para vocês não se lascarem, tá? Artigo 21. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1, o Tribunal de Justiça. Inciso 2, os tribunais do júri. Inciso 3, as turmas recursais dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública. Inciso 3, a auditoria militar. Tem 2 incisos 3 mesmo, tá? Inciso 3, a auditoria militar. Inciso 5, os juízes de direito. Inciso 6, os juízes de direito substitutos. E inciso 7, a justiça de paz. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, mediante resolução e não lei complementar, mediante resolução, poderá alterar a competência dos órgãos previstos neste artigo, bem como a sua denominação e ainda determinar a redistribuição dos feitos neles em curso, sempre que necessário, para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Artigo 22. Os órgãos do Poder Judiciário podem, e não devem, podem ser criados por lei, mediante proposta do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 125 da Constituição Federal. Capítulo 1. Do Tribunal de Justiça. Seção 1. Da composição e do funcionamento. Artigo 23. O Tribunal de Justiça, órgão de cúpula do Poder Judiciário Estadual, com sede na capital e jurisdição em todo o Estado, é composto por 15 desembargadores. Artigo 24. Ao Tribunal de Justiça é devido o tratamento de egrégio tribunal e aos desembargadores o título de excelência, sendo presidido por um de seus membros, cabendo a dois outros exercerem as funções de vice-presidente e corregedor-geral de justiça. Parágrafo 1. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral de justiça são eleitos em votação secreta pela maioria dos membros do Tribunal de Justiça, na forma prevista no seu regimento interno, para um mandato de 2 anos, vedada a reeleição. Parágrafo 2. Concorrerão à eleição para os cargos referidos no parágrafo anterior os desembargadores mais antigos, em número igual ao dos cargos, não figurado entre os elegíveis, os que tiverem exercido quaisquer cargos de direção por 4 anos, ou o de presidente do tribunal, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, sendo obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. Parágrafo 3. A vacância dos cargos referidos neste artigo no curso do biênio, assim como os do Conselho da Magistratura, importa a eleição do sucessor dentro de 10 dias para completar o mandato, salvo se este for inferior a 3 meses, caso em que é convocado o desembargador mais antigo. Parágrafo 4. O disposto no final do parágrafo 2 deste artigo não se aplica ao desembargador eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano. Artigo 25. O Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores o Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura, as câmaras e as seções na conformidade do disposto nesta lei complementar e no próprio regimento interno. Artigo 26. O Tribunal Pleno funciona com a presença mínima de 8 desembargadores, inclusive o presidente, nas sessões administrativas, havendo a necessidade da presença mínima de 9 desembargadores, inclusive o presidente, nas sessões jurisdicionais. Parágrafo único. No julgamento de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, se não for rejeitada a arguição pela maioria dos membros do Tribunal Pleno, completa-se o quórum até o limite da composição do plenário. Artigo 27. Em caso de vacância do cargo, férias ou afastamento de desembargador por prazo superior a 30 dias, será convocado juiz de direito de entrância final mediante sorteio público na forma regimental. Artigo 28. O presidente do Tribunal de Justiça
e o Corregedor-Geral de Justiça continuam vinculados aos órgãos fracionários que integram, sendo convocado juiz de direito, na forma do regimento interno, para funcionar perante as câmaras. Artigo 29. O Procurador-Geral de Justiça funciona perante o Tribunal Pleno.